O intestino, ele é, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada de toda doença. Ele é o cara. E a ansiedade é o seguinte, a gente tem que controlar ela, a gente tem que dominar ela, só que as pessoas não dominam, as pessoas têm até preguiça de lutar contra isso e buscam o quê? Um remédio. A raspagem da língua, ela previne mau hálito, ela faz uma limpeza de bactérias ruins da noite anterior. Qual o suplemento que você elege assim como melhor, se você tivesse que escolher entre todos? Creatina, sem dúvida. Fala, meus queridos, fala parceiro, fala parceira. Hoje a entrevista é um pouco diferente, eu não vou conversar com nenhum jogador de futebol, com nenhuma celebridade do esporte. Ele já está na tela com a gente hoje, é o Pedro. O Pedro é um estudioso, é um cara família, é um cara de bons conceitos, e um cara que realmente, assim, mudou muito a minha vida, o meu estilo de vida, o meu estilo de alimentação, a minha cabeça em relação a vários problemas que eu tinha de sono, ansiedade, intestino. Pedro, vamos começar falando como surgiu esse teu interesse por vida saudável, por estilo de vida saudável. Como surgiu isso? Como é que surgiu isso em mim, né? Eu, desde muito novo, eu já tinha um corpo bom e tal, sempre tive isso, essa visão de alimentação, mas era aquela visão meio retrógrada, aquela coisa meio limitada, sem muito conhecimento. Então, eu achava que me alimentava super bem. Quando eu estava, há mais ou menos há uns 7 anos atrás, despertou isso em mim, por quê? Porque eu comecei a ter muito problema de saúde, mesmo acreditando que eu me alimentava bem, praticando muito esporte, eu tinha um corpo muito bom já, com baixo percentual de gordura, qualidade de massa magra, mas eu vivia doente e não sabia por quê, nem os médicos, né? Então, eu tinha muito problema de descobrir o que eu tinha. E eu comecei a estudar por conta própria, demais, a frequentar congresso, a pesquisar em livros, acompanhar os melhores no assunto, e vi, através da medicina integrativa e da nutrição funcional, a chave para eu descobrir o que eu tinha e me curar, através da autocura mesmo, da autoobservação. E foi o que eu fiz. E a partir dali, eu nunca mais tive problema de saúde nenhum, raríssimos problemas de saúde, assim, muito raro. Então, minha imunidade nunca mais caiu, eu não tive mais problemas intestinais, enfim, eu praticamente me autocurei, né? Por isso que eu sempre falo de que a gente tem que ter uma boa alimentação e também estratégias comportamentais. Então, são estratégias alimentares individualizadas, ou seja, o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você, ainda que seja o alimento mais lindo e maravilhoso do mundo, que todo mundo considera saudável, mas você pode ter uma alergia alimentar tardia a ele. E também estratégias comportamentais, que isso, sem dúvida nenhuma, se a gente tiver uma alimentação ruim e o nosso estilo de vida for uma bosta, eu digo assim, tudo, eu digo assim, porra, a gente vive estressado, vive ansioso, com problemas no casamento, com problemas com o filho, enfim, isso obviamente não vai te trazer saúde. Não adianta ter só uma alimentação, é um conjunto. O intestino, ele tem ligação direta com o nosso cérebro? Sem dúvida. A gente sempre fala, né? Na verdade, o intestino, ele é o primeiro cérebro. O cérebro é o segundo. Para você ver a importância que o intestino tem. O intestino, ele é, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada de toda doença. Ele é o cara. A gente tem que ter o intestino otimizado. É difícil manter? É claro que sim. É uma luta constante para que você tenha um intestino super saudável. Mas é, sem dúvida nenhuma, o órgão mais importante. Então, tem uma ligação que a gente sempre chama, né, de eixo intestino-cérebro, que tudo que acontece no intestino, inevitavelmente vai acontecer no cérebro. Então, a gente pega muita gente que tem problemas graves no intestino, como uma síndrome do intestino irritável. Essas pessoas têm um potencial a ter uma crise de transtornos obsessivos, depressão, ansiedade em grau muito elevado, muito superior à pessoa que tem um intestino extremamente bom. E o contrário também pode acontecer. Por exemplo, é o que acontecia comigo. Minha alimentação era muito boa, mas eu vivi um período de tristeza, de depressão, e eu estava com a minha saúde debilitada por causa da parte intestinal. Porque o intestino, ele é responsável mais... Eu estou sendo até leve em falar que ele é responsável por 90% da nossa imunidade. O ideal, sem dúvida nenhuma, é que a gente vá todos os dias ao banheiro. 1, 2, no máximo 3, depende da quantidade de comida que você come, né? Por exemplo, eu faço 3 refeições, no máximo uma vez, às vezes 2. E a qualidade do cocô é importantíssima, né? Se ele boia, se ele afunda,
se ele está naquela tabela de Bristol entre 3 e 4. Aí a pessoa pode olhar no Google lá, a tabela de Bristol. O ideal é ali entre 3 e 4. Se você tiver com os números acima, você está muito solto, né? Está com o cocô mais mole. Os números acima, cocô muito preso, constipado, aquele cocô de cabra que a gente fala bem seco. Ou seja, tudo isso tem que ser avaliado. Não só a frequência, a qualidade do cocô, mas também outros sintomas, como distensão abdominal, excesso de gases, refluxo. Tudo isso é importante. A nossa digestão é importantíssima. Ela começa nos olhos. As pessoas acham que digestão começa quando está lá dentro. Não, é a partir dos olhos. Então, a beleza da comida, aquela coisa já é fundamental. E depois a mastigação também é importantíssima. A gente tem que mastigar de forma moderada, devagar. Não é comer igual um alucinado, porque depois da boca, nenhum lugar tem mais dente. Então, imagina o sufoco que é para o seu intestino, aquele monte de bolo de comida, né? Tudo isso é importante. A gente falou de relação intestino-cérebro, né? Estratégias comportamentais. O que seria isso? O que é o comportamento do ser humano, como ele vive o dia a dia dele, o que isso interfere no corpo e nas doenças? Vamos lá. A ansiedade não é um mal que atinge a uma ou duas pessoas. Todos nós temos ansiedade. Aliás, sem ansiedade e sem estresse, a gente nem se levanta. Então, ele é importante num certo grau. O problema é que a maioria das pessoas hoje, elas têm uma exacerbação de ansiedade e de estresse. O estresse é o seguinte, eles recebem aquela e reagem e ficam estressados pro resto do dia. Ou seja, não passa. Ele reage e continua estressado, descontando na família, descontando no filho. Ou seja, mais um equívoco, né? Tem que saber desestressar. E a ansiedade é o seguinte, a gente tem que controlar ela, a gente tem que dominar ela. Só que as pessoas não dominam, as pessoas têm até preguiça de lutar contra isso e buscam o quê? Um remédio. Vão atrás de um médico, psiquiatra para tomar, seja lá sertralina, seja lá outros remédios que são, em certos momentos, fundamentais. Mas no início, principalmente no início, você evita completamente o uso do remédio, entendeu? Através do comportamento, tais como meditação, oração, atividade física. E outra coisa muito básica e simples que eu oriento todo mundo é fazer o quê? Nas nossas obrigações do cotidiano, do dia a dia, como coisas mais simples. Vou dar um exemplo, arrumar a própria cama. Quando a gente arruma a nossa própria cama, que já é uma obrigação, que quem não faz beira o absurdo, me desculpa, é o mínimo que a gente tem que fazer, é arrumar a cama. Uma pessoa que não arruma a cama não pode reclamar de nada. Que é o seguinte, quando você estiver arrumando sua própria cama, você estar focado ali, tudo que a gente está fazendo da melhor maneira possível. Com qual intuito na mente? Servir. A gente acorda e já deve pensar, os adultos, né? Vida adulta é isso, servir, né? O problema é que as pessoas querem prazeres, só que a vida adulta não é prazer, a vida adulta é sofrimento e serviço. Então, servir, arrumar a cama, dar bom dia às pessoas, ainda que você tenha tido uma noite ruim, tratar sua filha com amor, tratar seu marido com respeito, com educação e servi-los. Isso ajuda no controle da ansiedade. Por incrível que pareça, o serviço, você está servindo aos outros. Se você vê que você está à toa, sirva. E sempre da melhor maneira possível. Isso controla a ansiedade, sem dúvida nenhuma. Talvez mais do que a meditação. Passando para uma outra estratégia também que a gente usa muito, que eu também melhorei muito, da Ayurveda, né? Raspar a língua. Quais são as vantagens de raspar a língua? A raspagem da língua, ela previne mau hálito, ela faz uma limpeza de bactérias ruins da noite anterior. Aquilo que não foi digerido na noite anterior fica na sua língua. Então, a importância de você raspar com um produto de metal, um raspador de metal, de cobre ou de aço inox, não é a escova de dente, pelo amor de Deus, né? Nem plástico, de forma nenhuma. Tem que ser um metal nobre, como aço inox e cobre. Você raspa toda aquela saburra branca da língua e aquilo ali faz com que você tenha já um início, um primeiro passo para um tratamento intestinal. Porque se você acorda e faz o que a maioria das pessoas faz, ou bebe água e escovam direto o dente, você vai jogar para dentro aquelas bactérias que foram rejeitadas na noite anterior. Então, isso não é bom para o seu intestino. Então, já é o primeiro passo. Agora, ele não faz tudo, né? E, na verdade, a raspagem da língua tem que ser a primeira coisa a ser feita, antes de escovar o dente, antes de tudo.
Primeira coisa, raspar a língua. Depois que raspou a língua, você beber um bom copo d'água, de 400 a 500 ml de água. Eu gosto de água morna. Por quê? Porque o nosso intestino ele tem essa temperatura. Então, quando você já joga uma água para dentro gelada, é como se ele tomasse um susto. Não é o ideal. O ideal é um bom copo de água morna que você já hidrata também seu corpo. Qual é o melhor, qual o suplemento que você elege assim como o melhor, se você tivesse que escolher entre todos? Creatina, sem dúvida. A creatina ela não é só usada para ganho de massa, de força e tal. Parte cognitiva, ela é usada até no tratamento de crianças com autismo. Então, tipo assim, a creatina é sensacional. Agora, é para todo mundo? Claro que não. Nada é para todo mundo. Então, a gente tem que, porra, analisar individualmente cada pessoa, né? Tem pessoas que não podem tomar creatina, mas são bem poucos casos, são pequenos os casos. E eu elegeria como o melhor suplemento, assim, tipo assim, custo-benefício, e pouquíssimas pessoas teriam algum problema com a creatina, Mas tá? quais seriam as vantagens da creatina? Primeiro, preço. É um produto que não é tão caro. Basta ter o selo Creapure. Você não precisa procurar pela melhor marca. Ele tem o selo Creapure, que é um selo, inclusive, alemão. Se você tiver esse selo, pronto, já pode usar essa creatina. É uma creatina de excelente qualidade. E você consegue ali, benefícios estéticos e cognitivos. Então, porra, é tudo que a gente quer.